Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mais uma vez. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pai, nós dependemos de Ti, para pormos em prática o texto lido, para praticarmos a palavra do Senhor. O Senhor sabe o que nos tem impedido para nos dar a vitória. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos assentar. A prática da palavra não é fácil, porém necessário. É necessário que estejamos praticando a palavra. Alguém aproximou de Jesus e disse: bem-aventurado o seio que te amamentou e o colo que te apolentou. Jesus disse antes: bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e pratica ou guarda. O nosso Senhor Jesus disse que aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante ao que edifica a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, os ventos assopram, os rios sobem, mas aquela casa não cai, porque está edificado sobre a rocha. Nosso propósito nessa noite é falar com os irmãos sobre a prática da palavra de Deus. Porém, nós não queremos falar no sentido geral. Queremos sim abordar no sentido restrito ou no sentido familiar. Proponho falar com os irmãos sobre a prática da palavra para o bem da família. Prática da palavra para o bem da família. Entre as sociedades existentes, a família é a mais antiga, criada pelo próprio Deus. No princípio, no início, quando Deus criou Adão, Ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora, que ele seja idônea. E criou Eva, e disse: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Assim Deus estabeleceu a família. Mas o Deus que estabeleceu a família, Ele também deixou princípios, deixou regras, deixou fundamento estipulado, determinado para o bom andamento das famílias. Hoje nós temos família de todo jeito, mas nós queremos dizer para os nossos irmãos que Deus tem na sua palavra ensinamento, fundamento, base para o bom andamento da família. Uma família é formada por um homem, ela é formada por uma mulher, ela é formada pelos filhos deste homem e desta mulher. Assim sendo, nós queremos apropriarmos da palavra de Deus e mostrar para os irmãos o que a palavra de Deus tem estabelecido para o homem, o que a palavra de Deus tem estabelecido para a mulher, a esposa, o que a palavra de Deus tem estabelecido para o casal, o que a palavra de Deus tem estabelecido para os filhos na relação com o pai e os pais na relação com os filhos. Meus irmãos, quando nós pensamos nessas verdades, tratando delas, nós queremos dizer que Deus estabeleceu o homem, o marido, o esposo, como o cabeça
do lar, o cabeça da família. O texto que está para ser lido diz: porque o marido é o quê? Cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da, sendo este mesmo Salvador do. Efésios 5, versos 23. Quando a palavra de Deus fala no marido como o cabeça da mulher, está mostrando que o marido, ele é aquele que governa, ou pelo menos ele é aquele que precisa governar. É Deus que estabeleceu o marido, o homem, para governar. Mas o governo que Deus quer do marido não é o governo com mão de ferro, é o governo com sabedoria, é o governo com inteligência, é o governo com entendimento, é o governo com diálogo. A maioria dos nossos lares estão perdidos quanto a isso. Os homens não governam, os homens governam errado, as mulheres não aceitam o governo, e a família está toda desarrumada, desajustada. Rejeitar o governo do marido na casa é rejeitar aquilo que Deus estabeleceu para o bom andamento da família. E nós temos que dizer que o esposo ou marido, ele deve governar com a dependência de Deus, porque nós, como homens, somos falhos e falhamos mesmo sem querer. Mas se nós buscarmos a Deus, se nós invocarmos a Deus, se nós pedirmos sabedoria dele, ele há de nos dar graça, ele há de nos dar poder, ele há de nos dar condição para que tenhamos e façamos a diferença nos nossos lares, como esposo. Deus quer, meus irmãos, esposos, maridos, chefes do lar, nos usar para a melhor situação, para a melhor condição do nosso lar. Meus irmãos, é muito bom que nós saibamos que na função de marido, Deus quer que nós amemos as nossas esposas. No verso 25 do capítulo 5 ainda, e o verso 28 diz assim: maridos, amai quem? Vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por. Assim também os maridos devem amar sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Amado, isso não é novo. Qual marido que não sabe disso? Qual marido que não sabia disso? Que é dever meu, que é dever teu, que é dever nosso, amar as nossas esposas. Agora eu pergunto, quantos de nós temos levado a sério isso aí? Quantos de nós temos buscado a ajuda de Deus para amarmos de fato aquela que Deus nos deu como nosso auxiliador? Amados, é preciso que nós saibamos que é a vontade de Deus que nós amemos as nossas esposas como o quê? Como Cristo amou a sua igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele se deu para a igreja, ele se entregou pela igreja, ele morreu pela igreja. E é isso, meus irmãos, que nós temos que entender, que nós temos que aceitar, que nós temos que praticar no nosso dia a dia. O marido é o cabeça. O marido
precisa amar a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja. Amados, no verso 33, está escrito: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa. O apóstolo Paulo aqui, nesse verso, e se não me engano eu não anotei aí, ele está deixando de tratar do geral e tratando do individual. Ao mesmo tempo que ele falava para todos os maridos que era necessário amar as suas esposas, ele individualizou, dizendo: cada um de vocês precisa amar a sua esposa. Paulo quis dar uma força maior para a questão, mostrando a importância do marido amar a sua esposa. Por isso ele disse: cada um de per si, ame a sua esposa. Amados, no capítulo 3 da Epístola aos Coríntios, Paulo diz que o amor não procura os seus interesses, mas tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Uma certa época alguém disse que a mentira que a mulher mais gosta de ouvir é: eu te amo. Mas não deve ser esta uma mentira, deve ser uma verdade, uma realidade. Eu te amo. Mulher estava morrendo. Quando ela estava morrendo, o marido chegou no ouvido dela e falou: eu te amo, meu bem. A mulher disse: que pena que você falou tarde demais. Preciso que nós saibamos: as nossas esposas merecem ser amadas. Precisam saber do nosso amor por elas. E Deus é que exige que eu ame minha esposa, que você ame a sua esposa, que nós amemos as nossas esposas. É Deus que quer isso de nós. Terceira verdade, no que se trata da função do marido: ele deve ser o sacerdote do lar. Isto é, o marido deve interceder pelo seu lar. As nossas esposas, os nossos filhos e nós mesmos. Nós não vamos longe se não for com Deus. O homem que quer ter sucesso no seu lar é o homem que ora pelos seus filhos, pela sua esposa e por si mesmo. Não é fácil hoje ser líder em qualquer sociedade. E quando se trata de um lar, é muito difícil ser líder em um lar. Quanto mais membros tem, quanto maiores os nossos filhos são, mais difícil é governar sobre eles. Então nós precisamos orar por eles. Jó é um exemplo. Ele orava pelos seus filhos. Diz aí: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era rico, Jó tinha servos, Jó tinha tesouro, Jó tinha gado, ovelhas, muitíssimo. Mas ele tinha tempo para interceder pelos seus filhos. Se quisermos ter uma família de sucesso, nós não podemos ignorar essa parte. Irmãos, homens, senhores, pais, nós precisamos ser os sacerdotes nos nossos lares. E minha irmã, se o seu esposo não é crente, seja você a sacerdotisa. Se o seu esposo tem fracassado nessa área, seja você uma intercessora pela sua família e por ele. Mas na função do marido, nós temos que dizer que o marido deve relacionar-se com a esposa como a parte mais frágil. 1 de Pedro 3,
versículo 7. Diz aí: maridos, vós igualmente, vivei a vida com o mundo lá, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa a vossa oração. Mulher como parte mais frágil. Em muito sentido, a mulher não é mais frágil, não. A mulher é mais forte. Mas emocionalmente, a mulher é mais frágil. Se você me chamar eu de burro, isso vai ser menos tocante para mim do que se você chamar a sua esposa de burro. Uma palavra que você fala para sua esposa vai soar mais alto para ela, vai ser mais tocante para ela, vai ser mais forte para ela, vai machucar mais ela. Se relacionar homem com homem, nós podemos nos relacionar de uma forma, mas homem com mulher é de outra forma. Você não pode tratar a sua esposa como você trata os seus amigos, porque assim ela vai estar sempre ferida, ela vai estar sempre machucada. Nós temos que medir as palavras para dizer com as nossas esposas. As nossas expressões têm que ter um peso mais leve, tem que ser com cuidado, para não machucá-las tanto. É Deus que fala e que quer isso de nós, que os maridos tenham uma vida comum no lar, e que trate a sua esposa com dignidade, como a parte mais frágil. Muitos problemas nossos lares têm. Por quê? Porque nós não entendemos isso aqui. Porque nós somos duros para com as nossas esposas. É preciso sabermos desta verdade. Na função ainda do marido com a esposa, nós até gostaríamos de falar mais, mas nós vamos ficar só aqui. Vamos passar para a função da esposa ou da mulher com o seu marido. É bom sabermos que 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 e verso 6, fala assim: mulheres, só as mulheres, vamos ler? Mulheres, verso 6. Então. Tá. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. A submissão da esposa ao marido não é coisa fácil, não. É, mas não é não. É difícil. Mas é o que Deus quer. Foi Deus que colocou o marido como cabeça e a mulher para estar sob a missão dele, para caminhar de acordo com os passos dele, com a determinação dele. É isso que significa submissão. Numa época em que as mulheres têm galgado posições, em que as mulheres têm crescido na sociedade, esse assunto, para ser tratado, parece antiquado, mas não é, porque é a palavra de Deus. É Deus que não envelhece, é a palavra de Deus que não envelhece, que espera, que quer que a mulher aprenda a submissão. Quando Eva pecou, Deus disse assim para Eva:
Deus disse para Eva como sentença. Deus disse para Eva: por meio de dores, você vai dar luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. É duro. As mulheres não querem ser governadas. E nem aguentam governar. Quando as mulheres que governam são frustradas. As mulheres que não adquirem um homem que governa, elas choram mais ainda. Elas sofrem muito. Elas reclamam muito. Porque a natureza da mulher não é para governar, mas é para ser governada. E então, meus amados, minhas amadas, é preciso que vocês aprendam esses ensinos da Bíblia. A submissão, marido. É melhor que você sofra sendo submissa do que você sofra governando. Porque Deus quer essa realidade e essa verdade de você. E é preciso dizermos, minhas amadas irmãs, que na função com o seu marido, Deus quer que você o respeite. Em Efésios capítulo 5, verso 33. Isso. Não obstante, vós, cada um de perto, também ame a própria esposa, como a si mesmo. E a esposa faça o quê? Respeite ao marido. A esposa respeite ao marido. Alguém que não casou, não case com aquele que você não possa respeitar. Alguém que casou e acha que seu marido não é digno de respeito, está vendo isso tarde demais. O marido precisa do respeito da esposa, e essa função é de Deus para a esposa. A palavra respeito fala de reverência, fala de admiração. E esse respeito não pode ser exigido pelo marido. O marido não tem direito de exigir da esposa o seu respeito. Ele deve viver de maneira tal que a esposa vai sentir respeito por ele, que a esposa não vai querer impor sobre ele. Essa é a verdade do texto. Isso é o que Deus espera do casal. Mas terceira função da esposa na relação com seu marido está em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, faz ele uma auxiliadora. Diga auxiliadora. Auxiliadora. A palavra auxiliadora fala de ajudador. Ajudador. Deus foi sábio demais quando fez a mulher como auxiliadora. Às vezes eu saio para resolver o problema do lar, da família, e precisa de mim no meu trabalho. A minha esposa liga: meu bem, está precisando disso aqui. Está bom. Ela é a minha auxiliadora. E é bom dizer, minhas irmãs, são tantas as formas como vocês podem auxiliar os seus maridos. Aquela lâmpada que fica acesa desnecessária. O marido está para o trabalho, a lâmpada passa o dia acesa. Está certo? Sim ou não? Deixa claro. Ou não é? Por que a mulher não vai lá e ó? Custa fazer isso? Custa a mãe ensinar o filho: olha, saiu do quarto, faz o quê? Apaga a luz. Apaga a luz. Custa fazer isso? Pode até custar, mas é dever. E aquela torneira que fica abertinha lá, pingando o dia inteiro? Dinheiro sendo gasto. No dia que vai pagar a água, a luz, tudo que gastou desnecessário, está na conta. A mulher poderia economizar, ela está em casa. E aquele banho que o filho vai tomar, passa
meia hora debaixo do chuveiro. A mamãe não podia organizar aquilo lá? Meu filho, 2 minutos é suficiente para você tomar o banho. 2 minutos. Se o filho já tiver meio bezerrinho, é fácil. Ele não obedece, desliga o relógio, deixa a água fria. Ele sai de lá, vai sair urrando mesmo. Não é? Sai berrando de lá. Mas é preciso que a mãe saiba ajudar, auxiliar o marido na economia da casa. E aquela panelona de arroz que faz e sobra no outro dia joga fora? Aquela panela de feijão que no outro dia joga fora? Aquele bife. Como um lance exagerado para o filho. Meus irmãos e minhas irmãs, são tantas as formas como a mulher pode auxiliar, ajudar o marido. Deus criou a esposa para ser ajudadora, auxiliadora. Família. E que papel lindo. Eu não faço compra mais com minha esposa. Quando eu vou fazer compra com ela, eu atrapalho ela. Eu sou em tudo apressado. Eu vou só pegando. Nem olha se já venceu. Eu não olho. Nem olha se é barato. Combinamos e parei de acompanhar. Ela vai sozinha. Porque ela olha. Cada centavo. Foi lá tudo. Cada centavo. Está me ajudando. A energia se deixa jogar para ser desnecessário. Televisor se deixa ligado desnecessário. É pobre mesmo. Como se fosse ela que pagasse. Reclame. As mulheres podem ser auxiliadoras idôneas dos seus maridos, economizando, dando a ele uma palavra de conforto, de consolo nas horas difíceis, apoiando, dando ombro para ele, está enxugando as lágrimas dele. O homem precisa. A mulher pode muito bem e deve fazer isso e muito mais do que isso. Mas nós temos que passar mais um pouquinho. Falando agora da função do casal. Porque falamos da função do esposo, da função da mulher, e então agora a função do casal. Capítulo 7, da 1 aos Coríntios, verso 4 e verso 5, fala assim: a mulher, vamos juntos, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Isso. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A palavra de Deus é bem direta aqui. O que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo, irmão, você não tem poder sobre o seu corpo, mas é a mulher que tem poder sobre ele. Irmã, você não tem poder sobre o seu corpo, é o marido seu que tem poder sobre o seu corpo. A Bíblia está falando bem direto do ato sexual. E dizendo, a mulher não pode negar o sexo para o seu marido, o marido não pode negar o sexo para a sua mulher. É isso que a Bíblia está falando. A não ser com o consentimento dos dois para dedicar a oração. Senão, não. Amados, as mulheres, elas são mais lentas. Deus fez as mulheres menos interessadas pelo sexo. Fez os homens mais ativos, mais interessados. Aí eu quero dizer o seguinte: o casal precisa se entender, mas desentender não, se entender. Acho que o homem pode pisar no freio um pouquinho. Pisa no freio. Se pode deitar e dormir, deita e durma. Se a mulher percebe o homem vira para lá, vira para cá, resolve esse problema. Só você pode resolver esse problema do seu marido. Só você pode. Só a mulher pode resolver esse problema do marido. Outra mulher não pode. Deus criou uma mulher para resolver o problema do seu esposo. É muito importante a mulher para o marido, também nesta área.
E a mulher não pode ignorar. É a palavra de Deus que está dizendo: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e seu marido, também semelhantemente o marido, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e seu mulher. Eu acho que se algum irmão não entendeu esse assunto, se algum irmão não entendeu, pastor Alfeu, pastor Martim, a esposa do pastor Alfeu, a esposa do pastor Martim, estamos à disposição de vocês para conversar depois do culto ou em qualquer momento. Mas nós queremos que fique claro: Deus estabeleceu o homem com necessidade de uma companheira, de uma auxiliadora e de uma parceira. De uma parceira. E a mulher é suficiente para atender o marido em todas estas áreas. Se você tem alguma dificuldade, converse com o seu marido, procure conselheiros, procure médico, faça tratamento, mas não ignore essa necessidade que Deus pôs no corpo do seu marido. Amados, então, essa é a função do casal com referência um ao outro. A segunda função do casal é não fazer concordância para o mal. Nunca. O homem tem as suas falhas, a mulher também tem as suas falhas. O casal deve se unir para ajudar um ao outro, não para o mal, mas para o bem. Ananias e Safira entraram em concordância para o mal. Ananias quis mentir para os apóstolos, combinou com a esposa dele concordou, eles mentiram para os apóstolos, os dois morreram. Capítulo 5 do livro de Atos, porque mentiram. Se a sua mulher tem o costume de mentir, não concorda com ela não, senão você também vai levar a chinelada de Deus. Se o seu marido tem o hábito de mentir, não concorde com ele, senão você vai levar a chinelada de Deus. É preciso que nós fiquemos com o lado certo e que nós ajudemos um ao outro a vencer o mal e nunca vencer e nunca desfrutar do mal. Preciso que saibamos disso. Quando se casam os dois para uma só carne, se você unir-se com o seu esposo ou unir-se com a sua mulher para o mal, os dois vão sofrer as consequências. Amados, tratando-se do casal, o casal não deve esperar a perfeição do cônjuge. Não deve esperar a perfeição do outro, porque não existe. Eu sou um camarada que no primeiro ano de casado, que foram os anos piores primeiros, nós já teríamos desistido do nosso sim. Graças a Deus, 37 anos nós temos de casado. Mas eu nunca pude procurar uma mulher perfeita na minha esposa. Ela nunca pôde procurar um homem perfeito na minha pessoa. E você não queira procurar a perfeição no seu cônjuge, porque ele não vai te atender. Não queira procurar a perfeição na sua esposa, porque ela não vai conseguir. Desde que o pecado entrou, nós nunca vamos encontrar alguém que nos satisfaça 100%. Entendidos? Precisa haver perdão, precisa haver aceitação. Esse ponto eu não coloquei aqui no nosso estudo, esse subponto sobre a função do casal. Desfaça totalmente toda a possibilidade de divórcio. Desfaça totalmente toda a possibilidade de divórcio. Não é de Deus para você. O divórcio não é o caminho. O divórcio é um problema. Só depois você verá. Só depois a sua esposa verá. E os seus filhos passam a ver antes ainda dele. O nosso Senhor Jesus disse que
mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Portanto, enquanto ele vive, a mulher não pode separar dele. Enquanto ela vive, você não pode separar dela. O inimigo diz: separa dela, ela é ruim, ela é isso, ela é aquilo. Você vai separar, depois você vai arrumar outra também problemática. Às vezes em diferentes áreas, mas também problemática. A gente precisa se consertar para viver bem com a esposa. Não é querer que a esposa se conserte ou então te deixa para arrumar outra. Você vai arrumar outra e vai continuar com o problema. Entendido? Combinado? Podíamos falar mais nisso aqui, mas não, né? E aí, meus irmãos, nós queremos falar na função dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Efésios, capítulo 6, verso 1 a 3. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filhos, fazer o quê? Obedecer. Toda a vida a obediência foi difícil. Quando eu tinha pai e era criança, porque aqui está falando de criança, parece que o mundo era outro. Não foi tão difícil. Mas hoje existe um mal nas famílias, em que os filhos não querem mais obedecer a seus pais. Mas Deus quer que os filhos sejam obedientes e que os filhos honrem a seus pais. A palavra honrar significa reverenciar, significa valorizar, significa dar estima, significa dar respeito. Se você não dá respeito, se você não estima seu pai, se você não valoriza seu pai, se você fala mal do seu pai, grita com seu pai, você está armando um laço para o seu próprio pescoço, uma arapuca para você mesmo no futuro, porque é o que se planta que se colhe. Amados, diz o texto que os filhos devem obedecer e honrar para que te vá bem. O que é que significa vá bem? Para que seja feliz, para que tudo dê certo. Se você não obedece seu pai, não honra seu pai, não espere que as coisas dê certo para você. Não pense que as coisas vão dar certo para você. Para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Se você não respeita o pai, não obedece o pai, não reverencia seu pai, se você não obedece seu pai, não espere ter uma vida longa. É Deus que fala isso na sua palavra. Nós não precisamos esperar diferente. E eu estou falando agora com filhos que já estão me entendendo. O Adriano está me entendendo, não está, Adriano? Estou vendo com o olhão regalado, né? Amados irmãos, Deus tem na sua palavra esses ensinamentos. Agora, e aos pais quanto aos seus filhos. Porque o texto do versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Amados, às vezes nós somos enérgicos demais, duros demais.
Os nossos filhos, eles não são tolos. Desde o tamanho do Rafael, começa a perceber as coisas. E nós podemos ir criando nos nossos filhos amargura, um sentimento errado no coraçãozinho deles. Então deixa eu dizer para os pais, tem hora que a gente tem que dizer não, não é? Tem hora que é não mesmo, mas tem hora que a gente pode dizer sim, não é? Mas às vezes somos tão enérgicos que nós poderíamos dizer sim e a gente fala não. Outra hora nós podíamos dizer sim, a gente fala não. E os filhos vão aprendendo a fazer o quê? Fazer escondido. Vão aprendendo a mentir. Vão aprendendo a desobedecer. Eu sei que precisa muito de sabedoria. Mas Deus pode dar para você, que tem filhos criança, sabedoria. Para você saber dizer sim, quando puder dizer sim, e não, quando puder dizer não. Os pais precisam então ser sábios para lidar com seus filhos, saber encorajar seus filhos para a vida e não desmotivar. Às vezes seu filho erra e você começa a pisar no pescoço dele com palavras, atacar ele com palavras, ou atacá-lo com palavras. O filho não tem força, o filho não tem condição de se defender, ele fica quietinho, tremendo. Mas o filho cresce desmotivado. Sou burro mesmo. Papai falou que eu sou burro. Eu sou burro. Papai falou que eu sou burro, eu sou burro. Mamãe falou que eu sou burro, eu sou burro. E cresce pensando que é burro. Mas o seu filho não é burro. Seu filho é algo muito precioso, muito importante. É um presente que Deus te deu, sem igual. Não machuque o seu filho com palavras. Não magoe seus filhos com palavras. Meça as palavras. Medite para aconselhar seu filho. E assim sendo, amados pais, eu preciso que você saiba ter paciência com o seu filho. Sabe por quê? É porque hoje o seu filho é uma criança, mas amanhã ele será um rapaz, será um senhor, será uma moça, será uma senhora. Isso rapidamente. É assim, não é? Se você não tiver paciência com ele ou com ela, você terá amanhã um filho doente, uma filha doente. Tenha paciência. E lembre, deixe o seu filho ser criança, se ele é criança. Nós temos fases. Eu fui criança, fui adolescente, fui jovem, fui senhor. Eu sou velho. E a minha esposa diz que eu já sou velho. São fases que a gente experimenta. A gente não precisa exigir que uma criança seja rapaz, seja moça, porque ela não vai conseguir. Então, olha, preciso muito da sabedoria de Deus na criação dos nossos filhos. E eu quero dizer para os irmãos, família de Deus, que é a igreja, ela é composta pelas nossas famílias. Se as nossas famílias forem doentes, a família de Deus, que é a igreja, será doente. Se as nossas famílias não forem educadas, a igreja de Deus, a família de Deus, sofrerá a falta da educação. Deus quer, meu pai, minha mãe, Deus quer dar para nós a graça para formarmos famílias exemplares, para que a sua família, a sua igreja, seja também exemplar para a sua glória,
Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que eu fui mais longe um pouco, mas não dava para. Não deu para diminuir hoje. Os irmãos, me perdoem. Eu convido as famílias para vir à frente. Viram todo mundo à frente, não é assim? Não é?